Olá, alunos da terceira série. Hoje, então, mais uma aula de história e nós vamos entrar hoje no tema Era Vargas. Esse tema é um tema bastante polêmico e muito importante, né? Principalmente agora que vocês vão estar fazendo Enem, né? Espero que vocês compreendam, estudem, tá? E porque é um tema que cai muito, né, no Enem. E nesse contexto aqui a gente vai estar conhecendo um período muito ousado chamado populismo, né, no Brasil, tá? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula e qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, beleza? Getúlio Vargas, então, foi um governo brasileiro, né, que ficou muito tempo no poder, né? Getúlio Vargas, ele é conhecido principalmente nesse momento, né, a partir da Revolução de 30, quando, né, ele assume o poder, tentando, né, deixar claro que o seu objetivo era acabar com o coronelismo. Mas, infelizmente, a gente vai ver que não é bem essa estratégia, né, do período Vargas. O período Vargas está composto de 3 períodos, que é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Nesse momento, então, aqui nós vamos estar trabalhando com vocês 2 momentos desse governo, que é o provisório e, né, o constitucional. O Estado Novo, que é o terceiro período, a gente vai ver numa aula posterior, ok? Getúlio Vargas, então, entra no poder, né, a partir de 1930, né, com a Revolução de 1930. E ele concorre, né, à presidência do Brasil com, então, Júlio Prestes, né, da qual eles vão ter embates, né, muito primorosos dentro do contexto da política no Brasil nesse momento. A Revolução de 30, ela tem 2 fatores importantes que vão exemplificar esse momento, que é a Grande Depressão, né, de 1929, que vocês já estudaram um pouquinho, né, e o interno é a quebra política do café com leite, que é esse momento aí, né, que Getúlio Vargas entra no poder, né, deixando no ar esse objetivo dele. O Washington Luiz indica Júlio Prestes como seu sucessor, né, porque o Washington Luiz era o presidente do Brasil nesse momento. E há também a formação da Aliança Liberal, que é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, e Paraíba. Presidente Getúlio Vargas e João Pessoa como seu vice. Esse contexto da Revolução de 30 vai ser muito conturbada porque, infelizmente, né, vai haver o assassinato, né, de João Pessoa, que era vice-presidente de Getúlio Vargas. Nesse contexto, então, vai gerar, né, uma dúvida e acaba gerando também uma oportunidade maior do Getúlio Vargas entrar no poder. Porque, na verdade, nesse momento, o Júlio Prestes ganhou as eleições, mas com o fator do assassinato de João Pessoa, né, essa eleição vai ser anulada e o Getúlio Vargas vai entrar no poder. O lema desse momento era: façamos a revolução antes que o povo a faça. Dessa forma, então, já mostra aí, né, que é um regime autoritário, né? E isso acabou, então, fazendo com que, na verdade, as principais características do governo de Getúlio Vargas não viessem à tona. A Era Vargas, então, ela aconteceu de 1930, né, a 1945, né, 15 anos de poder do governo de Getúlio Vargas. Ela era composta, então, né, de três períodos: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. O governo de Getúlio Vargas tinha uma característica muito importante, que era chamada de populismo. Toda vez que a gente vai ver falar de Getúlio Vargas, a gente tem essa ideia, né, do populismo, mas muitas vezes a gente não sabe nem explicar o que é. O populismo era um fenômeno típico da América Latina, onde um líder se mostra como representante dos anseios populares e nacionais, colocando-se acima e como mediador das classes sociais, promovendo a intervenção do Estado na economia através de um nacionalismo econômico e um fenômeno de manipulação das massas populares.
Então, o Getúlio Vargas ele foi conhecido, meninos, como o pai dos pobres. E esse atípico desse termo, ele veio do populismo, porque a população brasileira, na verdade, né, colocou todas as suas aspirações no governo dele, né, ou seja, os anseios populares, né, ficaram todos, né, expostos a Getúlio Vargas. E dois principais populistas no mundo todo foi o Getúlio Vargas aqui no Brasil e o Juan Domingo Perón na Argentina, que num outro período a gente vai estar conhecendo um pouquinho também, né, desse governo aí tão importante. Né? O populismo, então, ele criou, né, uma alternativa, né, popular, né, de manipulação das massas, tá? Manipulação. Getúlio Vargas, então, como ele tinha credibilidade da população brasileira, ele acabou manipulando, né, a sociedade brasileira em relação ao seu poder. Aqui, então, né, uma máxima aqui, né, que mostra Getúlio Vargas, pai dos pobres ou mãe dos ricos, né? O Getúlio, ele tinha, né, um departamento de imprensa muito importante na política dele, né, que fazia, né, a sua propaganda, mostrando, então, que ele estava totalmente voltado, né, à questão das massas. Mas isso a gente sabe que não é uma verdade eterna, né? Na Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, né, vai ter um movimento liderado pela oligarquia paulista com o objetivo de destituir do poder o Vargas, né, e convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição no Brasil. Por quê? O Getúlio Vargas, quando entrou, né, no poder, né, infelizmente, né, já entrou com um autoritarismo e centralização de poder. E ele acabou dissolvendo a Câmara e dissolvendo também muito, né, daquilo que antes era feito por parlamentares, porque na verdade ele assumiu o poder e centralizou o poder na sua mão. Nesse momento, então, ele vai ter a nomeação do interventor pernambucano João Alberto, né, que precipitou a revolução, vai ter o movimento do MMDC, né, e após 3 meses de combates, as tropas legalistas vencem o Getúlio Vargas e convocam uma Assembleia Constituinte. Esse governo constitucional, né, vai ser, então, o Getúlio Vargas obrigado a criar uma nova Constituição, né, que é a segunda, no caso, na República, porque a primeira foi criada lá na época da República da Espada, né. Nesse momento vai ser promulgada a Federação, Presidencialismo e os 3 poderes, Executivo, Legislativo e o Judiciário, né, fazendo então que perca então um pouco da descentralização do poder de Getúlio Vargas, né? A criação da justiça eleitoral, a criação de uma legislação trabalhista, que é a chamada CLT, né? Que todo mundo fala muito dela a partir de Getúlio Vargas, né? Que fala, Getúlio Vargas criou o CLT, né? Ele apoiava os trabalhadores, né? Realmente essa CLT ela veio sim, né, a favorecer muito a vida do trabalhador, né? Mas não quer dizer que Getúlio Vargas era extremamente voltado apenas à população. A gente sabe que isso é uma inverdade. Nessa criação da legislação, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal aos domingos, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, regulamentação do trabalho infantil e do infantil e feminino e direito à aposentadoria, coisas que não existiam antes a nenhum trabalhador. Houve também a extinção do cargo de vice-presidente da República, né? O Getúlio deu anistia de todos os presos políticos do país. Houve também um mandato presidencial de 4 anos, né? Que foi aí que surgiu esse mandato de 4 anos para os governantes, os presidenciáveis. Direito presidencial de decretar estado de sítio por 30 dias e elegeu indiretamente Getúlio Vargas para presidente da República novamente. Ou seja, né, quando criou-se a Constituição, né, acabou que Getúlio Vargas foi elegido indiretamente. Por que indiretamente? Porque não houve a participação popular, né, para fazer com que Getúlio Vargas entrasse no poder. Nesse momento também, né, vai se ter a Ação Integralista Brasileira, né, que são um movimento nazi-fascista que vai ser liderado pelo Plínio Salgado, né,
com o lema Deus, Pátria e Família. E a saudação desse povo era Anauê, né? Que junto desse momento também vai se ter, né, o movimento, né, do filho do Júlio Prestes, que é o Luiz Carlos Prestes, né? Que ele vai ser chamado de intentona comunista, né? Esses anauês aqui, da qual a gente está falando, vai ser chamado de os camisas verdes, né? E eles tinham um sigma, que é a letra do alfabeto grego, né? Correspondente ao S latino, símbolo matemático e do somatório. E o Anauê, em língua tupi, você é meu parente. Esse movimento foi um movimento direitista, né? Que colocava as ideias, principalmente de Getúlio Vargas, né? Da qual o lema, como eu disse agora, é Deus, Pátria e Família, né, que tinha como intuito a centralização do poder nas mãos do Getúlio Vargas. Então, esses dois momentos foram extremamente importantes para a política brasileira, né, e principalmente em relação à CLT, mas também houveram, né, outros golpes que aconteceram no Brasil, principalmente, né, em detrimento da democracia. Tá? Espero que vocês tenham entendido e logo a gente vem com a outra continuação dessa aula para a gente conhecer o outro período do Getúlio Vargas, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ele. Tá? Um abraço a todos e até mais.